Meus amigos, sabemos que a saúde, o seu bem-estar, qualidade de vida está ligado à aprendizagem. E hoje vamos estar falando para vocês com a doutora Andréia, psicóloga, falar sobre o aprendizagem, o desenvolvimento, sabe, dentro da escola, o seu dia a dia na sua casa, sabe, essas dúvidas podemos estar ajudando, né? Colaborando um pouquinho com eles, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, Luciana, poder contribuir um pouquinho, né, com as dúvidas que tanto os pais quanto os professores têm em relação às questões que interferem na aprendizagem da criança. O que é, assim, qual a dificuldade da aprendizagem? Luciana, a gente tem vários fatores contribuintes. Eu acho interessante estar abordando a questão da parte fisiológica, né? Tem a parte também da estimulação da criança, que a gente chama como o desenvolvimento da criatividade, e as questões emocionais, que elas têm um peso bem significativo, tanto na questão da aprendizagem, quanto na vida em geral, né? Da criança, do adolescente, até mesmo do adulto. Nas questões fisiológicas, eu vou citar aqueles mais corriqueiros, os que aparecem mais tanto dentro da clínica psicológica quanto dentro das clínicas médicas. A gente tem o TDA, né, que é o transtorno de déficit de atenção, e temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, mais a hiperatividade. Temos a hiperatividade, que ela vem sozinha, temos a depressão, tanto infantil quanto na adolescência. A gente tem problemas oftalmológicos, a gente tem problemas auditivos. Nessa questão dos problemas orgânicos, eu acho interessante que a gente tem assim, coisas tão simples e que passa despercebida e que tem um peso significativo. É o controle com a verminose. Se a gente for pegar uma criança que está contaminada, ela tem cólica, ela tem problemas de apetite, ela tem fraqueza, né? Ela tem todo um inchaço abdominal. Uma criança que está dentro de uma sala de aula e que está com todo esse desconforto, ela não consegue se concentrar naquilo que a professora está passando. Uma criança com problema visual, ela tem que focar demais, né? E prestar atenção no quadro, na professora, no caderno. Ela vai ter cefaleia, ela vai ter enjoo, ela vai ter tontura. Então, a atenção dela ou fica voltada para esse sintoma físico ou fica dividida. Quando isso acontece, ela chega em casa, ela não vai conseguir fazer a tarefa, né? Ela não conseguiu prestar atenção, ela entendeu mais ou menos. E aí se tem um outro problema, que é os pais cobrando essa criança, né? Mas você está indo para a escola, você não aprendeu, né? Os professores também vão começar a questionar a criança. A gente tem aí desenvolvendo um outro conflito, né? Na questão fisiológica. Nas questões emocionais, quando a criança ela vivencia uma situação difícil, como um luto, né? O luto ele não está relacionado só à morte de um ente querido. Pode ser a morte do animalzinho de estimação, pode ser a perda de uma amizade. É um luto, a criança vai estar enlutada com aquilo. Então, ela tem todo um sistema emocional abalado. E quando tem esse conflito emocional, o organismo, como forma de proteção, de dar conta daquilo, ele tira a energia de determinadas atividades para suprir a energia que está demandando, daquele sentimento que está demandando mais. Então, quando isso acontece, a criança começa a apresentar os comportamentos que a gente chama de inadequado. Dentro dessas causas, né, ligados à dificuldade do aprendizagem, tá? Dificulta também, certo? Empobrece a criatividade? Sim, Luciana, a criatividade ele é um processo que tem que ser desenvolvido, estimulado na criança desde muito cedo, desde pequenininho mesmo. Porque é por meio da curiosidade que a criança tem, que é algo característico da criança, desenvolver a criatividade. Esse processo ele acontece assim, a criança é muito curiosa.
ela vai conhecer o mundo, o ambiente em que ela vive, por meio de pegar, de desmontar, de perguntar. Quando a criança ela tem liberdade para fazer isso, ela vai automaticamente desenvolvendo a criatividade, ela vai elaborando cada vez mais as perguntas, as descobertas, e isso para ela é muito prazeroso. É essa criatividade que enriquece o mundo interno e possibilita a criança ter prazer por descobrir, por estudar, por adquirir conhecimento. Esse processo fica ainda melhor quando a família está engajada. Quando a família participa das brincadeiras, quando a família permite que a criança se comunique, que a criança faça perguntas, quando a família permite que a criança faça o uso de como ela quiser dos brinquedos. Ela só tem a enriquecer, porque ela tem liberdade para descobrir, ela tem liberdade para aprender. Agora, quando a família, o cuidador, ele começa a limitar muito a questão das brincadeiras, ele responde de forma muito vaga as perguntas que as crianças fazem, ele não permite que a criança desmonte os brinquedos, que a criança quebre os brinquedos, ele está ensinando a criança que não pode, que não deve perguntar, que não deve ter curiosidade, que não deve explorar o meio ambiente. E é por meio dessa exploração que a criança vai adquirir conhecimento. Quando esse processo ele é boicotado, vou dizer assim, pode vir surgir uma inibição. A inibição, ela afeta, nesse processo, ela afeta diretamente o entusiasmo em aprender. Então, dificulta toda uma questão de aprendizagem. Um outro fator que contribui muito para o não desenvolvimento da criatividade é a tecnologia. Hoje, a gente vê com muita frequência, eu vejo com muita frequência, bebezinhos de colo, no colo da mãe, no colo do pai, no colo da babá, com um celularzinho na mão. E ele fica ali o tempo inteiro, né? Os canais infantis têm propagandas de bebês, de crianças pequenas, usando os aparelhos, mostrando os aparelhos para fazer propaganda dos aplicativos. Então, a criança que está sempre em interação com a tecnologia, com os aparelhos, ela fica um pouco impedida de descobrir o mundo, de usar os brinquedos, de aprender a manusear os brinquedos. Ela fica impedida da interação com outras crianças, até mesmo com os adultos. Isso é ruim para o processo de criatividade, porque a criança precisa estar em movimento, não parada com uma máquina que responde só aqueles comandos que ela dá, né? Então, a brincadeira, ela entra para fazer a criança elaborar tudo que ela vive, para fazer a criança criar situações e resolver conflitos. Eu não estou dizendo que os pais têm que boicotar, que os pais têm que eliminar os smartphones, os aparelhos, mas é preciso ter um controle, é preciso ter um limite. Tanto na questão o limite ele é importante, tanto na questão familiar, né? Eu falei das brincadeiras, tudo, mas os pais também não podem deixar a criança desmontar a casa, tem que ter um limite. E esse limite é o bom senso dos pais, é saber até onde pode e até onde não pode permitir a criança, nas brincadeiras, na televisão, nos jogos, enfim, em tudo isso. E a doutora Andréia poderia sugerir quais os cuidados, certo, que poderíamos estar, certo, agindo dentro da nossa casa com os nossos filhos? Luciana, são coisas básicas, né, mas tem que partir dos pais, do adulto cuidador. A questão da tecnologia, quando um pai e uma mãe pede para o filho limitar, ou limita um filho, ele também tem que se limitar, porque ele é o espelho. Tem questões fáceis de se observar. Eu costumo colocar 4 pontos. Teve dificuldade na escola, começou a apresentar dificuldade na escola, é um indicativo. Distúrbio do sono, distúrbio alimentar, agressividade. A criança começou a apresentar essas questões, ela começou a modificar o comportamento, o pai e a mãe já têm um indicativo assim, excelente.
né? Para estar vendo que alguma coisa não adequada está acontecendo com o filho. Então vamos lá, confira no nosso programa Bem-Estar e Beleza, acessa aí www.bemestarbeleza.com. Esse assunto, olha, tá para vocês com muita importância, cuidando um pouquinho da nossa qualidade de vida com os filhos. Obrigada. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada.